Hoje vou revelar algo que Padre Pio advertiu com urgência, uma prática comum entre católicos devotos que pode estar colocando sua família em perigo espiritual. E o mais chocante, você pode estar fazendo isso agora mesmo, sem saber. Se você ou alguém que você ama mantém cinzas cremadas em casa, ou se já pensou em guardar as cinzas de um ente querido como forma de honrar sua memória, precisa ouvir isto com muita atenção. O que vou compartilhar não são apenas palavras minhas, são advertências de um dos maiores místicos que a Igreja já conheceu, um homem que tinha o dom de discernir os espíritos e de perceber perigos invisíveis que a maioria de nós não consegue ver. E sabe o que torna isso ainda mais urgente? Há poucas semanas, em dezembro de 2025, o Vaticano emitiu novas orientações sobre este tema exato. Não é coincidência, enquanto o Jubileu da Misericórdia se aproxima do seu encerramento, com a Porta Santa de São Pedro fechando em 6 de janeiro de 2026, a Igreja está nos lembrando de algo fundamental. Existe uma forma correta de honrar nossos mortos, e quando ignoramos isso, abrimos portas espirituais que nunca deveríamos abrir. Padre Pio entendia isso melhor do que ninguém. Ele que lutava diariamente contra forças espirituais das trevas, ele que via o que outros não viam, ele que carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo, sabia exatamente o que acontece quando tratamos as coisas sagradas com negligência. E as cinzas de um corpo humano, meu amigo, minha amiga, são sagradas. Porque esse corpo foi templo do Espírito Santo, foi batizado, foi ungido, foi alimentado com o corpo de Cristo. Mas deixa eu te contar quem era Padre Pio, para você entender por que suas advertências não podem ser ignoradas. São Pio de Pietrelcina não era apenas um padre devoto. Ele era um homem que vivia em dois mundos simultaneamente. O mundo visível, onde atendia fiéis, celebrava missas, ouvia confissões, e o mundo invisível, onde enfrentava batalhas espirituais tão intensas que deixavam marcas físicas em seu corpo. Desde jovem, Padre Pio recebia visitas tanto de anjos quanto de demônios. Ele via a Virgem Maria, conversava com seu anjo da guarda, mas também era atacado fisicamente por espíritos malignos que o espancavam durante a noite. Esses não eram delírios. Eram experiências documentadas, testemunhadas por outros padres que viviam com ele. Havia manhãs em que encontravam Padre Pio machucado, com hematomas, depois de noites inteiras de combate espiritual. E as chagas. Ah, as chagas. Em setembro de 1918, enquanto rezava diante de um crucifixo, Padre Pio recebeu os estigmas, as 5 feridas de Cristo. Suas mãos, seus pés, seu lado, sangravam continuamente por 50 anos. Médicos examinaram, cientistas estudaram, céticos investigaram. Ninguém conseguiu explicar. As feridas nunca infeccionaram, nunca cicatrizaram completamente. Sangravam todos os dias. Era um sinal visível de sua união mística com o sofrimento de Cristo. Mas sabe o que é mais impressionante? Padre Pio tinha o dom do discernimento dos espíritos. Ele conseguia ver o estado espiritual das pessoas. Durante confissões, revelava pecados que os fiéis tentavam esconder. Não porque alguém tivesse contado, mas porque simplesmente sabia. Há centenas de testemunhos de pessoas que foram ao confessionário dele pensando em omitir algum pecado grave. E Padre Pio, antes mesmo delas falarem, dizia: "E aquele pecado que você está escondendo? Você acha que pode enganar a Deus?" Ele via demônios ao redor de certas pessoas. Via anjos protegendo outras. Distinguia entre inspirações divinas e tentações demoníacas com uma clareza assustadora. E foi exatamente esse dom que o fez alertar repetidamente sobre como tratamos as coisas sagradas. Padre Pio ensinava que a negligência espiritual é uma porta de entrada. Quando tratamos objetos sagrados, lugares sagrados, práticas sagradas com desleixo, com superficialidade, criamos brechas.
E nessas brechas, forças que não queremos em nossas vidas podem entrar. Ele via isso acontecer. Via famílias que mantinham crucifixos em casa, mas os tratavam como mera decoração. Via pessoas que guardavam água benta, mas nunca a usavam. Via católicos que possuíam medalhas de santos, mas as deixavam esquecidas em gavetas, e alertava: vocês têm proteção ao alcance das mãos, mas não a ativam. Vocês têm armas espirituais, mas as deixam enferrujar. E quando alguém perguntava a Padre Pio sobre o perigo da complacência espiritual, ele era direto. Dizia que o demônio não precisa de grandes pecados para ganhar espaço em nossas vidas. Basta que baixemos a guarda. Basta que tratemos o sagrado com indiferença. Basta que ignoremos as orientações da Igreja sobre como honrar e proteger aquilo que é santo. Agora, você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com manter cinzas de um ente querido em casa? Tudo, porque quando guardamos cinzas cremadas em nossa residência, estamos fazendo exatamente o que Padre Pio alertava contra. Estamos tratando algo profundamente sagrado. O corpo de uma pessoa que foi batizada de uma forma que a própria Igreja nos diz que não é apropriada. E não estou inventando isso. Em 2016, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou a instrução Ad Resurgendum cum Christo, que estabelece claramente: a Igreja permite a cremação, sim, mas com condições muito específicas. E uma dessas condições é que as cinzas não devem ser guardadas em casa. Devem ser depositadas em lugares sagrados, em cemitérios, em columbários dentro de igrejas. Lugares onde a dignidade do corpo humano é respeitada. Por quê? Porque o corpo não é apenas um recipiente descartável. Na fé católica, acreditamos na ressurreição do corpo. Acreditamos que aquele corpo, mesmo reduzido a cinzas, tem dignidade eterna. Foi unido a Cristo no batismo, foi alimentado com a Eucaristia, foi templo do Espírito Santo. E há poucas semanas, o Vaticano reforçou essa orientação. Em um momento em que o mundo atravessa o jubileu da misericórdia, a Igreja nos lembra: a misericórdia de Deus não elimina nossa responsabilidade de tratar as coisas sagradas com reverência. Quando a Porta Santa de São Pedro fechar, em 6 de janeiro de 2026, o que vai permanecer? O que você vai carregar desse tempo de graça? Vai ser mais vigilância espiritual, mais cuidado com aquilo que é santo, ou vai ser a mesma negligência que Padre Pio tanto combateu? Porque, veja bem, não estamos falando de superstição, não estamos falando de magia. Estamos falando de sabedoria espiritual milenar, de uma igreja que existe há 2000 anos e que conhece os perigos sutis que rondam nossas almas. Padre Pio não alertava por medo irracional, ele alertava por experiência, por ter visto com seus próprios olhos espirituais o que acontece quando abrimos brechas, por ter enfrentado, noite após noite, espíritos que procuravam qualquer oportunidade para causar dano. E pense comigo, se manter um crucifixo jogado de qualquer jeito é falta de respeito, se deixar água benta estragar é desperdício de graça. O que seria manter as cinzas de um corpo batizado em uma urna decorativa na sala de casa? Seria honra? Ou seria, sem que percebamos, uma forma de dizer que nossa vontade, nossa preferência emocional está acima das orientações da Igreja? Muitas pessoas fazem isso com as melhores intenções, querem sentir que o ente querido está perto, querem ter um lugar para conversar, para rezar, para lembrar. E eu entendo isso. O luto é real, a saudade é real, o amor que sentimos por quem partiu é real e legítimo. Mas Padre Pio nos ensinaria: o verdadeiro amor respeita a dignidade da pessoa amada. E a maior dignidade que podemos dar a um corpo, mesmo transformado em cinzas, é tratá-lo de acordo com o que ele realmente é. Um templo que foi consagrado a Deus.
quando guardamos cinzas em casa, estamos, sem perceber, tratando aquele corpo como propriedade privada, como se pudéssemos decidir, sozinhos, o que fazer com ele. Mas a Igreja nos lembra: nenhum de nós é dono de si mesmo. Fomos comprados por um preço, o sangue de Cristo. E isso vale também para nossos corpos e para os corpos daqueles que amamos. É por isso que a orientação do Vaticano não é uma punição. É proteção, é sabedoria. É a Igreja Mãe nos dizendo: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês querem manter o ente querido perto, mas existe uma forma melhor, uma forma que honra a dignidade dessa pessoa e que protege sua família de perigos espirituais que vocês talvez não consigam ver. Por quê? E isso Padre Pio sabia muito bem. Quando desobedecemos às orientações da Igreja, mesmo que por ignorância, criamos vulnerabilidades. Abrimos espaço para confusão espiritual, para tristeza que não se resolve, para apegos que impedem tanto os vivos quanto os mortos de seguir em frente em suas jornadas espirituais. E agora, neste momento pós-jubileu, com a Igreja renovada, com milhões de pessoas tendo atravessado portas santas em busca de misericórdia e renovação, não seria o momento perfeito para corrigir isso? Para dizer: eu não sabia, mas agora sei. E vou fazer o que é certo. A Igreja não nos deixou sem orientação. O Vaticano foi muito claro. E Padre Pio, com sua vida inteira dedicada a combater o descuido espiritual, estaria nos dizendo hoje: prestem atenção. Isso importa mais do que vocês imaginam. Então, se você tem cinzas em casa ou conhece alguém que tem, isso não é motivo para pânico, mas é motivo para ação, para buscar orientação, para entender o que a Igreja realmente ensina e por quê. Porque a próxima pergunta óbvia é: mas o que exatamente a Igreja diz? Onde as cinzas devem ficar? E por que esse detalhe, que parece tão pequeno, carrega tanto peso espiritual? Essa resposta, meu amigo, minha amiga, é o que vamos explorar a seguir. Porque quando você entender os 3 motivos específicos pelos quais o Vaticano dá orientações tão claras sobre isso, quando você perceber como os ensinamentos de Padre Pio se conectam perfeitamente com a sabedoria da Igreja, tudo vai fazer sentido. E você vai descobrir que não se trata apenas de seguir regras. Trata-se de proteger aqueles que você ama, tanto os vivos quanto os mortos. Trata-se de honrar a dignidade do corpo humano. Trata-se de fechar portas espirituais que nunca deveriam ter sido abertas. Porque Padre Pio não estava apenas preocupado com objetos mal cuidados. Ele estava preocupado com almas, com famílias. E aqui está algo que vai surpreender você. A Igreja nos dá 3 razões claras, 3 pilares teológicos que explicam por que manter cinzas em casa toca no próprio coração do que significa honrar os mortos. A primeira razão é algo que muitos católicos não compreendem completamente: a dignidade teológica do corpo humano. Veja, a Igreja sempre ensinou que o corpo não é simplesmente uma casca descartável que abriga a alma temporariamente. Não. O corpo é parte integral da pessoa humana, criado à imagem e semelhança de Deus, templo do Espírito Santo durante a vida terrena. Por isso, quando uma pessoa falece, seus restos mortais merecem reverência especial. Padre Pio compreendia isso profundamente. Ele tinha uma reverência extraordinária por relíquias sagradas e pelos restos dos santos. Ele sabia que até mesmo depois da morte, o corpo mantém sua dignidade diante de Deus. E é exatamente por isso que a Igreja insiste. As cinzas cremadas não podem ser tratadas como um simples objeto de recordação, como uma fotografia ou uma lembrança qualquer. Elas representam os restos mortais de alguém que foi batizado, que recebeu os sacramentos, que viveu como filho ou filha de Deus. E aqui está o que muitos ignoram. O Vaticano emitiu uma orientação reforçando essa posição. A cremação é permitida sim,
mas as cinzas devem ser tratadas com dignidade e reverência absoluta. Isso significa que elas não podem ser espalhadas ao vento, divididas entre familiares como se fossem simples objetos ou mantidas em casa como decoração. Elas precisam de um lugar consagrado, um lugar onde recebam a bênção contínua da igreja e a proteção espiritual que um cemitério católico oferece. Imagine guardar as cinzas de sua mãe ou de seu pai na estante da sala, entre livros e fotografias. Pode parecer carinhoso à primeira vista, uma forma de manter a pessoa querida por perto. Mas a igreja nos pergunta, isso realmente honra a dignidade teológica daquela pessoa? Ou estamos, sem perceber, reduzindo seus restos mortais a um mero objeto sentimental? Agora, a segunda razão vai ainda mais fundo, o princípio da proteção espiritual. E aqui, as palavras de Padre Pio ganham um peso assustador. Ele temia profundamente uma coisa específica: que os católicos começassem a tratar coisas sagradas como objetos comuns, perdendo completamente a consciência do mundo espiritual que nos cerca. Veja, quando você mantém cinzas em casa, algo sutil, mas perigoso acontece. Com o tempo, aqueles restos mortais deixam de ser algo sagrado e se tornam parte da paisagem doméstica. Você passa por eles todos os dias. Eles ficam ali, na prateleira, no quarto, no armário, e essa familiaridade excessiva corrói a reverência. Você começa a tratar aquelas cinzas como trataria qualquer outro objeto da casa. Padre Pio alertava que quando perdemos a reverência pelas coisas sagradas, abrimos portas espirituais que nunca deveríamos abrir. E não estou falando de superstição aqui. Estou falando da sabedoria milenar da Igreja sobre limites espirituais e proteção. Um cemitério consagrado não é apenas um lugar físico. É um espaço que recebeu bênçãos específicas, orações de proteção, rituais sacramentais que criam uma fronteira espiritual real. E hoje, com o crescente interesse sobre batalha espiritual e tantos alertas surgindo sobre os perigos invisíveis que nos cercam, nunca foi tão importante compreender essa verdade. Fronteiras espirituais corretas importam. Elas não são detalhes opcionais. São escudos de proteção que a Igreja ergueu ao longo de séculos. Pense nisso. Se você mantém cinzas em casa, você está colocando restos mortais sagrados em um espaço que não tem proteção sacramental específica para isso. Sua casa pode ser benzida, sim. Você pode ter água benta, crucifixos, medalhas, mas um cemitério católico foi consagrado especificamente para ser morada dos mortos, para ser lugar de descanso protegido, onde as almas aguardam a ressurreição final. Essa diferença não é pequena. Ela é fundamental. E agora chegamos à terceira razão, talvez a mais bela e a mais esquecida, a conexão com a comunhão dos santos. A Igreja nos ensina algo extraordinário. Quando alguém morre, essa pessoa não deixa de fazer parte da Igreja. Ela apenas passa da igreja militante aqui na terra para a igreja padecente no purgatório ou para a igreja triunfante no céu. Mas a conexão permanece. Nós continuamos unidos pelo corpo místico de Cristo. E aqui está o que poucos percebem. Um cemitério católico é um espaço comunitário sagrado. Não é apenas um lugar onde corpos ou cinzas descansam isoladamente. É um lugar onde a comunidade de fiéis, vivos e mortos, permanece unida. Quando você visita um cemitério católico, você não está apenas visitando seu familiar falecido. Você está entrando em um espaço onde gerações de católicos descansam juntos, onde missas são celebradas pelos mortos, onde orações coletivas sobem continuamente a Deus. Padre Pio ensinava que nossa oração pelos mortos está profundamente conectada ao descanso apropriado deles. Quando os restos mortais estão em solo consagrado, inseridos na comunhão dos santos de forma visível e comunitária, nossas orações ganham uma força especial.
Porque não estamos orando por alguém que está isolado em uma casa particular, mas por alguém que descansa no seio da igreja, rodeado pela proteção coletiva da fé católica. E o Vaticano reforça essa posição. O sepultamento em solo consagrado mantém essa conexão espiritual viva. Quando você espalha cinzas ou as mantém em casa, você está, de certa forma, isolando aquela pessoa da comunhão plena dos santos. Você está tirando aqueles restos mortais do contexto comunitário sagrado que a Igreja criou exatamente para proteger e honrar os mortos. Imagine a diferença. Cinzas guardadas em uma urna na sua casa, sozinhas, sem a bênção contínua da comunidade eclesial, sem as missas celebradas no cemitério, sem as orações coletivas dos fiéis que visitam aquele espaço sagrado. Agora imagine essas mesmas cinzas depositadas em um cemitério católico, onde diariamente padres rezam pelos mortos, onde outros católicos vêm orar por seus entes queridos, onde a própria terra foi consagrada para ser morada de descanso até a ressurreição final. Você consegue sentir a diferença espiritual. Agora você entende por que a Igreja ensina isso. Não é uma regra arbitrária, criada para dificultar a vida das famílias. É sabedoria profunda, construída sobre a compreensão teológica da dignidade do corpo, sobre a necessidade de proteção espiritual adequada e sobre a importância da comunhão dos santos. São 3 pilares que se sustentam mutuamente, formando uma estrutura de cuidado espiritual que atravessa séculos. E aqui está onde muitos católicos ficam em dúvida. Eles ouvem esses ensinamentos e pensam, mas e se eu já tenho cinzas em casa? E se minha família já fez a cremação e manteve a urna conosco? É tarde demais? Estamos condenados a viver com essa situação espiritualmente inadequada? A resposta é não, absolutamente não. E é exatamente aqui que a misericórdia da Igreja se encontra com a sabedoria prática de Padre Pio. Porque existe um caminho claro, passos específicos que a Igreja recomenda para quem se encontra nessa situação. E não são passos complicados ou impossíveis. São ações concretas que qualquer católico pode tomar para corrigir essa situação e restaurar a ordem espiritual apropriada. Mas o que exatamente a Igreja recomenda fazer? Quais são os passos práticos que Padre Pio, com sua sabedoria espiritual, aprovaria completamente? Como você transforma uma situação de risco espiritual em uma oportunidade de honrar verdadeiramente seus entes queridos falecidos, seguindo a tradição católica com dignidade e proteção? E aqui está um detalhe fundamental. Existem especificidades nesse processo que fazem toda a diferença. Não é apenas levar as cinzas a um cemitério qualquer. Há uma forma correta, um protocolo espiritual que maximiza tanto a proteção quanto a honra devida aos restos mortais. E os ensinamentos de Padre Pio revelam por que agir mais cedo, em vez de adiar, traz proteção espiritual imediata para toda a sua família. Se você ou alguém que você ama mantém cinzas cremadas em casa neste momento, o que vem a seguir são os passos exatos que a Igreja e a sabedoria espiritual de Padre Pio recomendam para a honra apropriada e proteção completa. Vimos as 3 razões pelas quais a Igreja nos protege com essa orientação. E agora, se você está percebendo que precisa fazer mudanças, a Igreja oferece uma direção clara e amorosa. O Padre Pio ensinava que Deus honra os corações sinceros, mesmo quando as práticas precisam de correção. Então, se você manteve as cinzas de um ente querido em casa com boas intenções, entenda que não há condenação aqui. Há apenas sabedoria maternal da Igreja nos guiando para o caminho mais seguro. Aqui estão os passos específicos recomendados para católicos que se encontram nessa situação. Primeiro passo: reconheça com reverência. Reconheça que as cinzas em sua casa provavelmente foram mantidas com boas intenções.
Talvez você quisesse sentir-se próximo à pessoa amada. Talvez não soubesse das orientações da igreja na época. O Padre Pio ensinava que Deus honra os corações sinceros, mesmo quando as práticas precisam de correção. Não há culpa aqui. Há apenas a oportunidade de alinhar sua devoção com a sabedoria da igreja. Segundo passo, consulte seu padre paroquial. O protocolo da igreja é claro. Converse com o clero local sobre as opções de sepultamento consagrado. Muitos cemitérios católicos têm columbários, que são nichos especialmente designados para cinzas cremadas. Após as recentes orientações do Vaticano, os padres estão bem equipados para ajudar com essa transição. Eles conhecem as opções disponíveis em sua região. Eles podem até mesmo ajudar a organizar uma bênção ou serviço de transferência simples. Você não está sozinho nesse processo. A igreja caminha com você. Terceiro passo: escolha um terreno consagrado. As opções incluem sepultamento em cemitério católico, colocação em columbário ou até mesmo jardins memoriais da igreja. O benefício espiritual é profundo. As cinzas descansam em espaço sagrado e abençoado. O Padre Pio ensinava um princípio fundamental: locais sagrados carregam proteção espiritual. Com as crescentes preocupações sobre guerra espiritual que vemos hoje em tantos conteúdos, as fronteiras consagradas importam. Não é superstição, é sabedoria espiritual milenar. Quarto passo: realize a transferência adequada com oração. A igreja oferece rituais simples, uma bênção ou serviço de oração durante a transferência. A família pode participar, honrando o ente querido, enquanto abraça a prática adequada. Esse momento não é de tristeza, mas de paz espiritual. É o fechamento de um ciclo com dignidade e proteção. Quinto passo: mantenha a conexão através da oração. A prática espiritual contínua é fundamental. Visite o cemitério, reze pela alma do falecido. O Padre Pio ensinava que a oração pelos mortos é um trabalho espiritual poderoso. Especialmente durante este período de renovação, as orações pelos fiéis defuntos carregam significado especial. As graças do jubileu ecoam em nossas práticas espirituais quando as realizamos com a intenção correta. Agora, deixe-me trazer você de volta ao início. Perguntamos por que o Padre Pio alertava sobre essa prática comum. A resposta está no que exploramos. A complacência espiritual abre portas que não queremos abrir. Quando a devoção se torna decoração, quando o sagrado se torna sentimental, quando a reverência se torna rotina, criamos vulnerabilidades espirituais. Mas aqui está a boa notícia. A sabedoria do Vaticano não nos sobrecarrega com exigências impossíveis. A Igreja nos protege com orientação amorosa. O legado do Padre Pio é exatamente isso. Seus alertas vinham de profunda percepção espiritual e genuíno cuidado pelas almas. Ele não queria assustar as pessoas. Ele queria protegê-las. E essa proteção está disponível para você hoje, agora, neste momento. À medida que entramos em 2026, com as graças do jubileu ainda frescas, este é o momento perfeito para alinhar nossas práticas com a sabedoria da Igreja. Não é urgência que gera pânico, é urgência que gera clareza espiritual. Se você ou alguém que você conhece mantém restos cremados em casa, fale com seu padre paroquial esta semana sobre as opções adequadas de sepultamento consagrado. 1 semana, 7 dias. É tempo suficiente para tomar a decisão mais importante para a paz espiritual de sua casa e a dignidade da alma que você ama. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares católicos. Essa orientação pode trazer clareza espiritual e proteção para aqueles que precisam dela. Quantas pessoas você conhece que mantém cinzas em casa sem saber dessas orientações? Quantas famílias poderiam se beneficiar dessa sabedoria?
Seu compartilhamento pode ser o catalisador para a transformação espiritual de alguém. Comente abaixo se você já experimentou a paz de seguir os protocolos adequados da igreja. Seu testemunho pode encorajar outros. Quando você compartilha como a sabedoria da igreja trouxe paz à sua vida, você se torna instrumento de graça para outros. Seu comentário pode ser a confirmação que alguém precisa para dar o próximo passo. Quando honramos a sabedoria da igreja e os alertas de santos como o Padre Pio, caminhamos em segurança espiritual. Não é medo, é prudência, não é superstição. É sabedoria milenar testada por séculos de experiência espiritual. A igreja já viu de tudo. Ela sabe o que protege e o que expõe. E quando seguimos essa sabedoria, não estamos apenas obedecendo regras, estamos abraçando proteção. Confie na igreja, honre os santos, proteja seu lar e seus entes queridos através da prática sagrada adequada. O Padre Pio olha por você, a Virgem Maria intercede por você e a sabedoria da igreja guia você. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo, uma conversa com seu padre, uma decisão de honrar o sagrado adequadamente. Uma escolha de proteger espiritualmente aqueles que você ama, vivos e falecidos. Que Deus abençoe você e sua família, que o Padre Pio interceda por você e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua casa agora e sempre.